Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Clássicos de Mistério e Suspense. Publicado em 1938, Encontro com a Morte nos leva a uma jornada pelo misterioso deserto da Jordânia. Hercule Poirot, em visita ao sítio arqueológico de Petra, se vê diante de um crime cruel. A tirânica matriarca da família Boynton é assassinada. Mas quem entre os viajantes teria coragem e motivação para cometer o crime? O passado sombrio da vítima e as tensões familiares tornam esta uma das investigações mais desafiadoras de Poirot. E agora, está na hora. Vamos começar. Encontro com a Morte, de Agatha Christie. Enquanto o hotel ainda despertava sob o calor abrasador de Jerusalém, Hercule Poirot sentou-se em um canto discreto do lounge, observando atentamente os hóspedes. Seu olhar repousava sobre um homem de presença marcante, cujos traços revelavam uma mente analítica e acostumada a dissecar os mistérios da psique humana. Era o famoso psicólogo Dr. Theodore Gerard, um estudioso da mente e dos impulsos ocultos que regiam o comportamento humano. Diante dele, uma jovem de cabelos negros conversava animadamente. Seu rosto tinha uma beleza singular, emoldurado por ondas escuras que se afastavam da testa, e uma boca de um vermelho vibrante, perfeitamente delineada. Ela expressava uma admiração sincera pelo trabalho do doutor, mencionando que já lera todos os seus livros. Revelou-se também uma recém-formada em medicina, empolgada com os horizontes que se abriam à sua frente. Enquanto conversavam sobre viagens e planos, ela comentou sobre sua intenção de visitar Petra, a cidade rosada esculpida nas montanhas, um local lendário que prometia beleza e mistério. Gerard, interessado, mencionou que também pensava em ir, ponderando sobre o tempo necessário para a jornada, uma viagem de 6 dias, ida e volta. Mas antes que pudessem aprofundar-se no assunto, o olhar da jovem desviou-se para um grupo de recém-chegados ao salão do hotel. Era uma família americana, a quem ela reconhecera do trem que os trouxera do Cairo. Os Boynton, esse era o nome. Uma família peculiar, com uma presença que parecia carregar uma atmosfera densa e sufocante. No centro do grupo, uma mulher de aparência impressionante dominava a cena. Uma figura volumosa e imóvel, sentada como se fosse o núcleo de uma teia invisível, mantendo todos os outros presos sob seu domínio. Seu rosto inexpressivo e olhar fixo emanavam um controle absoluto, quase cruel. A jovem percebeu a tensão ao redor daquela mulher. Seus filhos, adultos já crescidos, pareciam pequenos ao lado dela, curvando-se quase imperceptivelmente sob o peso de sua presença. O filho mais velho, Lennox, tinha nos olhos a expressão de um cão ferido, uma tristeza muda que denunciava anos de repressão. Ao lado dele, uma jovem ruiva sorria vagamente, mas suas mãos traíam sua inquietação, pois rasgavam um delicado lenço de seda, reduzindo-o a tiras sem que ela mesma parecesse perceber. O mais jovem do grupo, um rapaz de semblante intenso e apaixonado, também não passara despercebido ao olhar da jovem médica. Ela lembrava-se dele do trem, um jovem que corara violentamente ao dirigir-lhe a palavra, como se nunca houvesse conversado com uma mulher antes. Havia algo de ingênuo e conturbado nele, algo que o tornava quase fascinante. Antes que pudesse refletir mais sobre a estranha dinâmica daquela família, a conversa foi interrompida. A jovem médica precisava escrever algumas cartas e se despediu de Gerard, prometendo que voltariam a se encontrar, talvez até em Petra. Ao atravessar o lounge, ela se aproximou do grupo dos Boynton e hesitou por um momento. Seu instinto dizia que deveria falar com o jovem, talvez tentar uma aproximação, mas o olhar da matriarca interceptou o dela no exato momento em que ele parecia prestes a responder. E então, como se um fio invisível tivesse sido puxado, ele se virou, desviando o rosto, afastando-se sem uma palavra. A mulher havia conseguido o que queria sem precisar de um único movimento ou som. A cena seguinte
apenas reforçou o domínio absoluto que aquela mulher exercia sobre sua família. Quando a filha mais nova demonstrou vontade de ficar, a mãe, com um tom de voz lento e hipnótico, decretou que ela estava cansada e que deveria se recolher. A jovem protestou, mas a resistência foi esmagada de imediato. Ela estava cansada, sim, precisava descansar. E como que obedecendo a um comando inevitável, cedeu, murmurando sua concordância. Nadine, a esposa de Lennox, tentou intervir, mas foi rapidamente cortada. A menina deveria ir sozinha. E mais uma vez, a vontade da matriarca prevaleceu. Poirot, que continuava a observar tudo discretamente, viu naquela cena uma estranha semelhança com algo que já conhecera antes. A manifestação sutil e implacável de um tirano. A mulher era perigosa. Naquela noite, enquanto os hóspedes se dispersavam e as luzes do hotel se apagavam pouco a pouco, Poirot viu um homem se aproximar de sua mesa. Era Jefferson Cope, um rosto familiar dos dias que passara em Alexandria. Cope, um homem afável e de maneiras educadas, sentou-se ao lado dele, trazendo consigo informações valiosas. Os Boynton não eram uma família comum. A matriarca era a segunda esposa do falecido Sr. Boynton, e os filhos eram do primeiro casamento. Nadine, por sua vez, era casada com Lennox, o filho mais velho. O dinheiro, como sempre, desempenhava um papel fundamental na dinâmica daquela casa. O falecido marido deixara sua fortuna inteiramente para a esposa, que controlava os filhos não apenas emocionalmente, mas financeiramente também. Todos eram completamente dependentes dela. Poirot escutava com atenção. Havia algo profundamente inquietante naquela história. Cope, por sua vez, parecia especialmente envolvido com Nadine. Ele via nela uma mulher forte, mas presa a um casamento infeliz. O que ela ainda fazia ali? Por que não fugia daquela prisão que era sua família? Para Poirot, estava claro que Cope alimentava esperanças de que ela fizesse exatamente isso, e talvez até considerasse um futuro ao lado dele. Mas havia algo mais perturbador em toda essa história. A matriarca exercia um poder que transcendia o comum. Seu controle era absoluto, e onde havia um tirano, sempre existia a possibilidade de revolta. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto o hotel mergulhava no silêncio, uma figura ansiosa deslizou pelo corredor, hesitando diante de uma porta. Era Carol Boynton. Ela estivera prestes a falar com a jovem médica mais cedo, mas o olhar de sua mãe a fizera recuar. Agora, no entanto, precisava falar. Assim que foi recebida no quarto, revelou a verdade em um sussurro apavorado. Seu irmão não fora rude naquela manhã. Ele simplesmente não tivera escolha. Nenhum deles tinha. A matriarca mantinha todos presos, não apenas pela dependência financeira, mas pelo medo. Eles não eram uma família, eram prisioneiros. E então, com uma voz trêmula, Carol revelou um detalhe que fez o sangue da jovem médica gelar. Antes de se casar com o pai deles, a senhora Boynton tinha sido uma carcereira. Ela ainda era, e seus filhos eram seus prisioneiros. Carol não podia se demorar, não podia ser vista ali, mas antes de sair, ouviu um conselho, um pedido, quase uma súplica. Ela precisava quebrar aquelas correntes. Precisava se libertar. O terror nos olhos da jovem, no entanto, dizia que talvez fosse tarde demais. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia Jerusalém, Poirot refletiu sobre aquela mulher que parecia, com um simples olhar, controlar destinos. Uma mulher como aquela não poderia simplesmente continuar a reinar sem consequências, e o destino estava prestes a intervir. O ambiente no quarto parecia conspirar para aquela conversa clandestina. Carol, sentada na beira da cama, segurava a xícara de chá entre os dedos, como se o calor pudesse afastar o arrepio que sentia. Ela sorriu, um sorriso hesitante, quase infantil, e comentou que toda aquela situação parecia uma daquelas reuniões secretas nas escolas inglesas,
como um banquete à meia-noite no dormitório. Mas, logo em seguida, admitiu algo que fez sua anfitriã arquear as sobrancelhas. Nunca tinha ido à escola. Nunca saíra de casa. As únicas professoras que tivera foram as governantas, que vinham e iam como sombras, raramente permanecendo por muito tempo. A pergunta que se seguiu foi inevitável. Nunca tivera a oportunidade de escapar, de sair para conhecer o mundo? Carol balançou a cabeça. Sua mãe nunca permitira. O controle era absoluto. Não havia escolhas. Não havia liberdade. Ao ser questionada sobre sua idade, respondeu sem hesitação que tinha 23 anos. Então veio a frase óbvia, simples, mas que soou quase absurda para ela. Já era adulta e podia fazer o que quisesse. Mas não, murmurou, sua expressão de pânico evidente. Não podia. Não tinha essa liberdade. Talvez fosse o apego à madrasta que a mantinha ali, foi sugerido. Mas a resposta veio carregada de rancor. Ela odiava aquela mulher. Odiava tanto que, em muitas ocasiões, ela e seu irmão Raymond haviam desejado sua morte. As palavras saíram num sussurro, como se temesse que até as paredes do hotel pudessem ouvi-las. Quando perguntada sobre Lennox, o irmão mais velho, sua expressão se fechou. Não sabia mais o que ele pensava. Ele já não falava. Nadine, sua cunhada, preocupava-se com ele. A mulher tentava ajudá-lo, mas o peso da prisão que a matriarca criara era quase insuportável. E então, num tom mais sombrio, Carol explicou como Nadine se tornara parte daquela família. 5 anos antes, Lennox havia tentado pela primeira vez afirmar sua independência. Em uma noite que deveria ter sido comum, ele saíra para a cidade vizinha, onde acontecia um baile. Mas a mãe descobrira. A reação dela fora implacável. Pouco tempo depois, Nadine, uma prima distante do falecido Sr. Boynton, fora convidada para passar um tempo com eles. Na época, ainda estava em treinamento para ser enfermeira, mas estava sem dinheiro. Durante sua estadia, ela e Lennox se apaixonaram. Foi então que a matriarca agiu. Disse que seria melhor que se casassem logo, e claro, que vivessem todos juntos. A pergunta que se seguiu pairou no ar, carregada de significado. Nadine aceitara esse destino de bom grado? A princípio, talvez não tivesse se importado, mas quando percebeu a verdadeira natureza daquela casa, já era tarde demais. Tentara convencer Lennox a deixá-la, mas a sogra havia cortado qualquer tentativa. Lennox, sem coragem para enfrentá-la, nada fizera. Agora, Nadine mal era tolerada pela matriarca. A mulher percebeu que a nora não se dobrava tão facilmente quanto os outros, e nos últimos tempos passara a minar sua força com gestos sutis, isolando-a ainda mais. E então havia Genevra. A filha da velha Boynton estava cada vez mais estranha. Algo nela assustava Carol. A jovem ruiva parecia viver em um mundo à parte, sorrindo para o vazio, arrancando pedaços de seda de um lenço com um prazer sombrio. A conversa fora longa demais. Carol percebeu que já deveria ter voltado para seu quarto há muito tempo. Se alguém notasse sua ausência. Mas antes de sair, relanceou um olhar esperançoso. Poderia voltar? Poderia falar mais? E quem sabe trazer Raymond? A resposta veio de imediato. Sim, deveria vir. E que trouxesse o irmão, se ele quisesse. O encontro foi marcado para a noite seguinte, mas quando Carol retornou ao quarto, não estava sozinha. A matriarca esperava por ela. Com a voz fria e controlada, perguntou onde estivera. Carol, sentindo o gelo se espalhar por seu corpo, respondeu com a verdade. Havia conversado com Miss King. A mulher não se alterou. Apenas perguntou se pretendia vê-la novamente. A jovem hesitou, mas assentiu. Então veio a ordem. Não voltaria a vê-la. Jamais. E naquele momento, Carol soube que sua vontade não importava. Repetiu as palavras que lhe foram ditadas. Sim, prometia. Não teria mais contato com Miss King, nunca mais. A velha sorriu. Boa menina.
Agora era hora de dormir. Nos dias seguintes, Poirot observava os Boynton com um fascínio quase mórbido. Eles passavam pelo hotel como sombras. Carol, que antes demonstrara um vislumbre de desafio, agora caminhava de cabeça baixa, os olhos evitando qualquer contato. Raymond fingia que Miss King não existia. Ginevra continuava a sorrir para o vazio, alheia a tudo. Mas era Nadine que verdadeiramente prendia sua atenção. Ela parecia um animal selvagem preso em uma jaula. Seus olhos brilhavam com uma inquietação febril, como se aguardasse o momento certo para escapar. E um dia, Poirot a viu confrontar Lennox. O marido olhava para fora da janela, o olhar perdido no horizonte distante. O sol brilhava, convidativo, mas eles estavam ali, enclausurados. Nadine, com um tom desesperado, insistiu. Precisavam sair, precisavam viver. Mas Lennox, tão condicionado à sua prisão, hesitou. Sim, claro, ele sabia que ela queria ir. Mas como? O que fariam? Do que viveriam? Ela, com determinação, disse que trabalharia. Poderia conseguir um emprego em um consultório médico. Poderia dar um jeito. Mas Lennox, derrotado antes mesmo de tentar, lembrou-a de que ela sequer concluíra sua formação. E o dinheiro? Como viveriam sem o conforto que a mãe lhes proporcionava? O que importava o conforto? Gritou Nadine. Ela não queria uma casa luxuosa. Queria uma vida. Queria filhos, mas não os teria ali, na sombra daquela mulher. Não criaria crianças sob aquela influência sufocante. Mas Lennox, encurralado pelo medo, não conseguiu reagir. Apenas balbuciou que sua mãe desejava netos. Foi a gota d'água. Nadine declarou que aquela seria a última vez que teria essa conversa. Se Lennox não tivesse coragem de partir, então ela partiria sozinha. O marido estremeceu, mas sua resposta veio rápida. A mãe jamais permitiria isso. E foi quando Nadine sorriu. Pela primeira vez, seu olhar não era de súplica ou desespero. Era um sorriso frio e determinado. A mãe não poderia detê-la. 2 dias depois, a caravana partiu para Petra. A viagem prometia ser árdua. O calor era opressor, as estradas intermináveis. Poirot, ao vê-los partir, não invejou seus companheiros. Cavalgar por terrenos traiçoeiros, dormir sob estrelas inclementes. Não, definitivamente não era para ele. O calor poderia arruinar suas roupas e o vento desalinhá-las. E o que dizer de seus bigodes? Não, isso estava completamente fora de questão. Mas algo o incomodava. Enquanto assistia ao grupo desaparecer no horizonte, uma sensação estranha se instalou. Como se naquela cidade perdida entre falésias vermelhas, um perigo invisível os aguardasse. E então, quando menos esperava, ouviu uma voz familiar. Era Raymond Boynton, atravessando o corredor. Chamava sua irmã. Disse-lhe que deveriam partir dentro de 15 minutos. E foi então que Poirot se lembrou. Era aquela voz. A voz que ouvira na noite em que chegaram a Jerusalém. As palavras que ecoavam, frias e implacáveis. Ela precisa morrer. O cenário de Petra era impressionante. Uma cidade esculpida em pedra vermelha, como se o próprio tempo tivesse parado ali. Mas não eram apenas os monumentos que chamavam a atenção. No coração daquela paisagem desolada, uma figura imponente reinava absoluta. Não era uma estátua, nem um ídolo ancestral. Era algo bem mais aterrador. Sentada à entrada de uma caverna, sua silhueta fundia-se à paisagem com uma naturalidade assustadora. Parecia que sempre estivera ali, um vestígio de uma era perdida, a sumo-sacerdotisa de um culto esquecido. Era Mrs. Boynton. Sua chegada a Petra fora inesperada. No hotel, diziam que sua saúde debilitada jamais permitiria uma viagem tão árdua, mas ela provou o contrário. Insistira em fazer a jornada sem pausas, sem descanso. Mandara que seguissem direto para Petra, sem parar sequer em Amã. Era como se houvesse algo que a impulsionasse, algo mais forte do que sua idade ou seu estado de saúde.
Os guias que a carregaram relataram que a viagem fora um martírio. O peso da matriarca, somado à sua disposição de reclamar a cada passo do caminho, tornara tudo ainda mais exaustivo. Mas ela chegara. E agora estava ali, sentada em sua cadeira, observando tudo ao redor com aquele olhar de quem comandava um império. Os turistas olhavam para ela com desconforto. Alguns, como Lady Westholme, apenas a ignoravam, considerando-a uma estrangeira grotesca e sem qualquer interesse. Mas havia aqueles que percebiam algo mais, algo sombrio. A chegada do grupo a Petra trouxe surpresas. Miss King, ao caminhar pelo acampamento, ouviu seu nome ser chamado. Ao se virar, deparou-se com um rosto familiar. Raymond Boynton. A voz dele carregava um tom de surpresa e algo mais. Um alívio inesperado. Se ele tivesse encontrado coragem para falar com ela antes, teria contado sobre seus planos. Mas agora já não importava. Ela estava ali, e ele não podia mais ignorá-la. Quando perguntada sobre como haviam conseguido convencer a mãe a fazer a viagem, Raymond explicou que não houve necessidade de convencimento. Mrs. Boynton simplesmente decidira. Sem explicação, sem hesitação. Ordenou que partissem, e assim o fizeram. Não aceitara qualquer objeção. Era como se estivesse sendo guiada por um propósito que ninguém ali compreendia. Ele parecia diferente agora, vulnerável sob o céu noturno. Com a escuridão os envolvendo, ele ousou dizer aquilo que provavelmente há muito tempo sentia. Confessou que pensava nela desde o dia em que trocaram palavras no trem. Para ele, era amor. Miss King hesitou. Como alguém poderia amar sem conhecer? Mas Raymond estava convencido. E se odiava a fraqueza que demonstrara ao evitar contato com ela, admitia que era como se sua mãe exercesse um controle absoluto sobre ele, sugando sua vontade até não sobrar nada. Miss King não o julgou. Em vez disso, disse-lhe o que precisava ouvir. Bastava um pouco de coragem. Apenas um pouco. E ele acenou, como se fosse a primeira vez que realmente considerava essa possibilidade. No dia seguinte, o acampamento despertou com uma energia incomum. Pela primeira vez, os membros da família Boynton estavam livres para passear sem a vigilância sufocante da matriarca. Ela própria dera permissão para que explorassem a cidade antiga. Mas por quê? Poirot observava a cena com desconfiança. Algo não parecia certo. Por que de repente aquela mulher, cujo prazer era controlar cada movimento dos filhos, os deixava partir sem resistência? O que tramava? Lady Westholme e Miss Pearce decidiram descansar. Dr. Gerard, por sua vez, reclamava de febre desde o almoço. Restavam os outros, livres para caminhar entre as ruínas sem a sombra de Mrs. Boynton. Jefferson Cope, que há muito tentava convencer Nadine a deixar o marido, manteve-se atento a ela, sem se afastar. Lennox, por outro lado, parecia perdido. Sentado sozinho, observava o horizonte, como se tentasse se acostumar com a sensação da liberdade. Mas, ao contrário dos outros, ele não parecia aliviado. Parecia vazio. Foi quando Nadine se aproximou. Havia algo urgente em sua expressão. Um peso prestes a ser revelado. Mais tarde, o grupo retornou ao acampamento, onde Miss King foi chamada às pressas. O pedido veio de um dos servos locais, que sussurrava em tom alarmado. Mrs. Boynton não se mexia. A médica correu até a caverna onde a velha mulher estava sentada. A cena era a mesma de quando chegaram. A matriarca imóvel, a silhueta fundindo-se à paisagem, os olhos vagos fitando o deserto. Mas algo estava errado. Miss King estendeu a mão, tocando os dedos frios da mulher. Nenhuma pulsação, nenhuma respiração. Ela estava morta. A notícia se espalhou rapidamente. Poirot soube do ocorrido enquanto estava em Amman, onde fora convidado para um encontro com o coronel Carberry, representante britânico na região. O militar mencionou o caso de forma quase casual, como se fosse um evento natural. Uma senhora idosa, doente do coração, falecera após uma viagem exaustiva.
Não havia nada de extraordinário nisso. Mas então veio a hesitação. O coronel não parecia convencido. E com um olhar calculista, admitiu que tinha a incômoda sensação de que aquela morte não fora tão natural quanto parecia. Poirot, intrigado, pediu detalhes. Carberry explicou que, em teoria, tudo era perfeitamente plausível. Mrs. Boynton possuía um histórico de problemas cardíacos. A viagem até Petra fora exaustiva, especialmente no calor escaldante. Mas a questão que o incomodava era o comportamento da família. Nenhuma tristeza genuína, nenhum luto. Apenas uma aceitação silenciosa, uma aceitação aliviada. Havia algo errado, e Poirot sabia que quando uma morte parecia conveniente para muitas pessoas, era necessário investigá-la. Naquela mesma noite, Dr. Gerard explicou sua própria suspeita. O médico, que também estivera em Petra, fora vítima de um ataque de febre. Sentira os sintomas se aproximando e, ao voltar para sua tenda, procurara sua maleta de medicamentos. Mas algo o surpreendera. Sua seringa havia desaparecido. Sem alternativa, tomou uma dose elevada de quinino e desmaiou. Enquanto dormia, Mrs. Boynton morreu. O detalhe da seringa roubada o inquietava. Se a mulher falecera naturalmente, por que alguém removeria um instrumento médico? Poirot, agora certo de que havia um crime a ser desvendado, voltou-se para Carberry. Diga-me, coronel, a jovem doutora que examinou o corpo, o que exatamente ela encontrou? O Dr. Gerard ainda não se sentia totalmente recuperado quando começou a relatar o que sabia sobre a morte de Mrs. Boynton. Sua febre havia diminuído, mas sua memória continuava nítida, principalmente no que dizia respeito ao mistério que agora pairava sobre Petra. Sarah King, a jovem médica, fora a primeira a examinar o corpo da matriarca. O que encontrara parecia não levantar suspeitas. Um óbito esperado para alguém com problemas cardíacos, agravado pela exaustão da viagem e pelo calor do deserto. Para ela, nada indicava crime. Não vira razão para determinar a hora exata da morte. Mas isso não impediu que Poirot levantasse dúvidas. Ele sabia que, às vezes, o detalhe mais insignificante poderia ser a chave para desvendar um crime. Os registros dos últimos momentos de Mrs. Boynton eram claros, ao menos na superfície. Lady Westholme e Miss Pearce a viram viva por volta das 4 da tarde. Lennox Boynton a visitou meia hora depois. Sua nora Nadine permaneceu com ela por alguns minutos e pouco depois Carol também a encontrou. Nenhum deles percebeu algo fora do comum. Mas foi Jefferson Cope quem levantou uma questão intrigante. Ele passara pelo acampamento às 5h40 e vira Mrs. Boynton sentada à entrada de sua caverna. No entanto, não a cumprimentou. A última pessoa que garantiu ter falado com ela foi Raymond Boynton. Ele insistia que, ao retornar de seu passeio, dirigiu-se à mãe e recebeu uma resposta. Um resmungo de aprovação, mas algo não se encaixava. Poirot notou que essa afirmação entrava em contradição direta com o que Sarah King dissera. Segundo ela, naquele horário, Mrs. Boynton já deveria estar morta. A questão tomava contornos sombrios. Se Raymond mentia, o que tentava esconder? A seringa desaparecida do Dr. Gerard adicionava um novo elemento de incerteza. Ele se lembrava claramente de tê-la procurado em sua tenda, em meio à febre que o assolava, sem sucesso. Mas, na manhã seguinte, lá estava ela, como se nunca tivesse sumido. Havia um detalhe ainda mais perturbador. No pulso de Mrs. Boynton, Sarah encontrara um pequeno furo. Carol Boynton o descartara, afirmando ser apenas a picada de um alfinete. Mas para um médico, aquele era um sinal revelador. Digitoxina. Um veneno sutil, perfeito para alguém que já estava em tratamento cardíaco. Se Mrs. Boynton for assassinada, esse seria o método ideal. Quem quer que tivesse cometido o crime possuía inteligência e ousadia. O veneno seria administrado discretamente,
e a morte pareceria um simples agravamento da doença. Mas então, por que alguém teria roubado a seringa de Gerard? A necessidade de injetar a substância sugeria um plano bem elaborado, porém algo na execução não fazia sentido. Poirot refletia sobre isso quando, de repente, recordou-se de uma noite em Jerusalém. Uma frase dita em voz baixa, captada pelo detetive através da janela aberta. "Você entende, não é? Ela precisa morrer." A voz pertencera a Raymond Boynton. A investigação começaria imediatamente. Poirot tinha uma teoria clara e precisava apenas dos fatos para comprová-la. A primeira dúvida a esclarecer era se o crime havia sido cometido por um único indivíduo ou se toda a família Boynton estava envolvida. Se Raymond fosse de fato o assassino, teria agido sozinho ou contado com a cumplicidade de seus irmãos? O Dr. Gerard, conhecendo bem a psique humana, não descartava a possibilidade de Raymond ter cometido o crime em um momento de tensão emocional extrema. Mas havia algo mais. O jovem parecia envolvido com Sarah King. Teria esse sentimento o impulsionado a agir? Um desejo de libertação para que pudesse, finalmente, ter uma vida longe da sombra opressora da mãe? Antes de qualquer conclusão, Poirot decidiu que precisava falar com Sarah, mas para isso era necessário estar sozinho com ela. E como esperado, a jovem médica não se intimidou diante das perguntas do detetive. Ela o confrontou. Queria saber se aquilo era apenas um jogo para ele. Será que Poirot se deliciava em perturbar os sentimentos daquela família já tão destroçada? Ele negou. Para ele, a vítima era apenas isso, uma vítima. Pouco importava se era uma mulher cruel ou um anjo de bondade. O fato era que uma vida fora tirada e ele não descansaria até encontrar a verdade. Sarah ouviu as palavras de Poirot, mas continuava cética. Para ela, Mrs. Boynton era um monstro e sua morte inevitável. Mas mesmo assim, havia algo nela que impedia que ignorasse a necessidade de justiça. Quando Poirot mencionou a frase que ouvira em Jerusalém, proferida pela voz de Raymond, um arrepio percorreu sua espinha. Agora, compreendia por que Poirot acreditava que o caso deveria ser investigado. Foi então que ele pediu que ela descrevesse tudo o que se lembrava sobre o dia do crime. Sarah relatou que, ao meio-dia, os Boynton pareciam estranhamente livres. Mrs. Boynton lhes dera permissão para saírem e explorarem o local, algo totalmente incomum. Durante o almoço, a velha mulher parecia quase satisfeita, como se tivesse vencido mais uma batalha. Naquela manhã, no hotel, Sarah tivera um encontro com a matriarca, e, impulsionada por uma mistura de indignação e coragem, ousara dizer-lhe tudo o que pensava. Dissera-lhe que sua vida poderia ser muito mais feliz se escolhesse espalhar bondade ao invés de medo. Mas a resposta de Mrs. Boynton fora arrepiante. Sem mover um músculo, sem sequer olhar para Sarah, a velha mulher apenas murmurara em um tom frio e impessoal. "Eu nunca esqueço, nunca esqueci nada, nem ações, nem nomes, nem rostos." Poirot considerou a frase cuidadosamente. Aquilo não fora uma simples resposta. Era um aviso. Um lembrete de que Mrs. Boynton nunca permitira que alguém escapasse do seu domínio. Mas naquela noite, pela primeira vez, ela perdera o controle. A próxima pessoa que Poirot desejava interrogar era Lady Westholme. Se havia alguém com uma memória impecável e uma necessidade inabalável de precisão, era ela. A aristocrata contou como passara a tarde do crime. Depois do almoço, decidira descansar em sua tenda. Por volta das 4, caminhou até a tenda de Miss Pierce para sugerir um passeio mais tarde. Voltou à sua própria tenda para ler por alguns minutos e, então, partiu para a caminhada combinada. Antes de sair, chamou Mrs. Boynton para perguntar se ela precisava de algo. A resposta da matriarca foi um simples grunhido de impaciência. Nada disso parecia fora do comum. No entanto, Lady Westholme mencionou outro detalhe.
Pouco antes de sair para seu passeio, Mrs. Boynton teve um acesso de fúria contra um dos servos beduínos. A razão? Ele trouxera o item errado e aparentemente entrara na tenda de Ginevra Boynton, em busca do objeto certo. A matriarca ficara furiosa. O homem mal conseguiu se afastar rápido o suficiente para evitar novas reprimendas. Poirot fez questão de anotar o detalhe. Era algo pequeno, mas que poderia ser importante. Ao perguntar sobre o retorno do passeio, Lady Westholme recordou-se de ter visto Lennox Boynton. Ele parecia tonto, talvez por causa do calor, e caminhava como se estivesse desorientado. Isso preocupou Poirot. O comportamento de Lennox sugeria algo mais do que simples cansaço. Alguma coisa acontecera enquanto ele estivera longe, e ele precisava descobrir o quê. A investigação estava apenas começando, mas Poirot já sentia que o cerco ao assassino começava a se fechar. Lennox Boynton caminhou diretamente até a mãe na tarde de sua morte. No entanto, sua visita foi breve, marcada por um silêncio pesado e quase mecânico. Ao perguntar se ela queria algo, talvez chá ou café, recebeu apenas um resmungo indiferente em resposta. Nada indicava que ela estivesse sentindo-se mal. Nenhuma queixa, nenhuma menção a qualquer desconforto. Depois disso, ele retirou-se para a Marquis, onde passou o resto da tarde absorto em edições antigas do Saturday Evening Post. Em algum momento, sem perceber, acabou cochilando. Sua esposa, Nadine, juntou-se a ele pouco tempo depois. Também havia estado com a velha matriarca, mas, ao contrário de Lennox, seu encontro fora repleto de tensão e palavras amargas. Nadine não sentia amor por aquela mulher dominadora e opressora, e embora não pudesse afirmar que lamentava sua morte, um peso se alojava em sua consciência. Em sua mente havia um pensamento incômodo e implacável. Fui eu quem a matou. Poirot observou Nadine atentamente, enquanto ela relatava os acontecimentos daquela tarde. Seu tom era controlado, mas carregado de um tipo particular de confissão. Ela falava como alguém que já aceitara seu próprio julgamento. Não podia negar. Aquela conversa fora decisiva. Ela se lembrava da expressão de Mrs. Boynton quando declarou que iria embora. A surpresa transformou-se rapidamente em fúria, e a velha mulher perdera o controle, despejando insultos, ameaças e desespero. Nadine, contudo, manteve-se firme. Não havia mais espaço para vacilos. Deixou a sogra sozinha, ardendo em sua própria fúria, e jamais a viu viva novamente. Poirot refletiu por um instante e então perguntou se Nadine possuía uma seringa hipodérmica. Ela hesitou, mas logo admitiu que sim. Ou melhor, que possuía uma entre os objetos guardados na bagagem que deixara em Jerusalém. Ele assentiu lentamente, sem expressar qualquer julgamento imediato. O detetive mencionou a questão do medicamento quebrado. A garrafa que continha a digitalina, substância que Mrs. Boynton tomava para o coração, fora acidentalmente destruída durante o transporte do corpo. Isso era um mero acidente ou um disfarce cuidadosamente planejado para ocultar algo mais? Nadine ficou em silêncio por um instante antes de soltar um suspiro cansado. Ela já estava exausta daquela investigação. Por que Poirot não podia simplesmente esquecer tudo aquilo? Afinal, a velha havia morrido. Quem, exceto ele, se importava com os detalhes? O detetive, então, mencionou algo que fez Nadine empalidecer. A quantidade de digitoxina no estojo médico do Dr. Gerard estava incompleta. Isso sugeria que alguém havia roubado parte da substância. O tom de Poirot tornou-se mais grave quando ele acrescentou que não tolerava assassinatos, independentemente da índole da vítima. Mrs. Boynton poderia ter sido cruel, mas isso não justificava que sua vida fosse tomada à força. O crime, para Poirot, não era apenas a morte de uma pessoa, mas o impacto que a violência deixava em todos ao redor. Quando Carol Boynton entrou na sala para ser interrogada, estava pálida e tensa. Seus olhos esquivavam-se dos de Poirot. Ele não precisou de muito para fazer com que ela se entregasse.
O medo era palpável em sua voz. Tentou justificar a conversa que tivera com Raymond em Jerusalém, aquela em que planejavam a morte da mãe. Sim, haviam desejado sua morte. Sim, haviam falado sobre isso. Mas dizer não era o mesmo que fazer. Eles não haviam tocado nela. Não haviam sequer cogitado de fato um plano. Poirot a ouviu com paciência e depois pediu que chamasse seu irmão. Raymond entrou pouco depois, com o rosto fechado. Tentou adotar um tom firme, mas havia algo em sua postura que revelava nervosismo. Insistiu que a mãe estava viva quando falou com ela às 6 horas. A afirmação, no entanto, contradizia diretamente a análise de Sarah King, que jurava que, às 6:30, a velha já estava morta há pelo menos 1 hora. Quando Poirot mencionou a digitalina roubada, Raymond vacilou. Algo mudara em sua expressão. O choque foi evidente. O que quer que tivesse acontecido não era o que ele imaginava. O plano que ele e Carol tinham em mente não envolvia veneno. De repente, tudo parecia diferente. A realidade de que alguém realmente assassinara Mrs. Boynton era mais terrível do que qualquer pensamento passageiro de rebelião. Foi então que o Dr. Gerard reapareceu. Ainda abatido pela febre, mas cada vez mais interessado no desenrolar da investigação, ele se aproximou de Poirot. Algo o incomodava. "Ela continua aqui", murmurou ele, quase para si mesmo. Poirot ergueu uma sobrancelha e perguntou a quem ele se referia. Gerard suspirou, exausto. Ele não falava de Mrs. Boynton, mas de sua influência. Mesmo morta, ela continuava a manipular os filhos. Nenhum deles parecia capaz de escapar. Nenhum deles se sentia livre. Se algum deles a matara, isso significava apenas que a prisão continuava firme, apenas com novos muros invisíveis. Foi nesse momento que Jefferson Cope chegou. Ele buscava Nadine, como sempre. Poirot sabia que aquele homem nutria sentimentos por ela e que desejava desesperadamente que ela abandonasse Lennox. Mas, naquele momento, Cope parecia menos confiante. O detetive fez questão de avaliá-lo com cuidado. Depois, quando finalmente ficou sozinho, Poirot refletiu sobre tudo o que descobrira até aquele momento. O que mais lhe intrigava não era a morte de Mrs. Boynton, mas sim uma questão mais sutil. Por que uma mulher que construiu sua vida sob o controle absoluto havia subitamente decidido dar liberdade à sua família naquela tarde? Por que os permitiu sair e se divertir? Essa concessão inesperada era uma anomalia no comportamento de alguém que nunca cedia. Então, de repente, Poirot teve um pressentimento. Ele não tinha dúvidas de que havia encontrado o fio correto para puxar, e quando fizesse isso, toda a teia cairia. Poirot olhou para os rostos tensos ao seu redor. O momento havia chegado. Em poucos instantes, ele revelaria a verdade por trás da morte de Mrs. Boynton. O coronel Carberry observava-o com um misto de ceticismo e interesse. Ele queria saber se a revelação traria, de fato, uma condenação. Poirot sorriu levemente e balançou a cabeça. Resolver um crime era uma coisa. Conseguir justiça era outra bem diferente. O coronel assentiu, resignado. Foi decidido que a reunião ocorreria em um dos quartos vazios do hotel. Não havia necessidade de grandes formalidades. Os envolvidos já estavam suficientemente nervosos. Os membros da família Boynton seriam chamados um a um, assim como aqueles que de alguma forma tinham um papel relevante no caso. Dr. Gerard, Sarah King e Jefferson Cope. Lady Westholme e Miss Pierce, embora tivessem testemunhos que poderiam ser úteis, não precisariam comparecer imediatamente. Poirot, então, tomou a palavra. O coronel Carberry me concedeu autoridade para conduzir esta investigação e prometi a ele que chegaria à verdade. Agora, senhores, essa verdade está diante de nós. Um silêncio pesado instalou-se na sala. Todos os olhares estavam voltados para o pequeno detetive belga, que, com calma, começou a expor suas descobertas. Primeiro, Poirot explicou
que examinara a possibilidade de Mrs. Boynton ter morrido de causas naturais. A princípio, essa hipótese poderia parecer plausível, considerando seu histórico de problemas cardíacos. No entanto, elementos suspeitos a afastavam completamente. A seringa hipodérmica desaparecida, a digitalina em falta no estojo do Dr. Gerard, o comportamento da família. Tudo indicava que aquela mulher não simplesmente sucumbira ao próprio coração frágil, ela fora assassinada. E não apenas isso. Poirot percebeu algo ainda mais perturbador. Cada membro da família sabia que ela fora morta. Não necessariamente estavam todos envolvidos no crime, mas nenhum deles se mostrara genuinamente surpreso com sua morte. A libertação que sentiam era visível demais para ser ignorada. O passo seguinte da investigação fora determinar se o crime havia sido planejado por toda a família ou se havia sido executado por apenas um ou dois membros. O motivo era claro. Todos eles ganhariam tanto financeiramente quanto emocionalmente com a morte daquela mulher. No entanto, Poirot logo descartou a ideia de uma conspiração familiar. Não havia um plano elaborado, nenhuma tentativa de criar álibis falsos. O crime fora cometido por uma pessoa, e apenas uma. O olhar de Poirot pousou em Raymond Boynton. O jovem ficou pálido. Ouvimos suas palavras em Jerusalém, Monsieur Boynton. Ela precisa morrer. Para quem você disse isso? Raymond hesitou, desviando os olhos. Sua irmã Carol, ao seu lado, cerrou os punhos. Poirot continuou. Suponhamos que você tenha encontrado sua mãe já morta quando voltou ao acampamento. O que faria? Pediria ajuda? Avisaria sua família? Ou simplesmente desceria até a Marquis sem dizer nada? Raymond abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Poirot percebeu sua hesitação e apertou o cerco. Mas se Miss King estiver correta, sua mãe já estava morta há pelo menos 1 hora, quando o senhor afirma tê-la visto viva. Isso significa que sua versão não pode ser verdadeira. Se Mrs. Boynton já estava morta, ou o senhor mente, ou Miss King está errada. E eu não acredito que ela esteja errada. O silêncio na sala tornou-se insuportável. Carol Boynton explodiu. Eu não matei minha mãe, nem Raymond. Poirot virou-se para ela. Então, se você está dizendo a verdade, alguém mais a matou antes de sua chegada ao acampamento. Mas quem? O olhar de Carol disparou para Lennox Boynton. O irmão mais velho, até então calado, ergueu a cabeça lentamente. Sim, foi isso que pensei quando a vi ali, sentada, morta, murmurou ele. Carol arregalou os olhos. Poirot assentiu. A suspeita entre os irmãos se instaurara no momento em que perceberam que alguém da família tomara a iniciativa que ambos haviam apenas fantasiado. A atenção então voltou-se para Nadine Boynton. Poirot sabia que aquela mulher havia chegado ao limite de sua paciência muito antes da morte de sua sogra. Sabia que ela desejava uma vida nova, longe daquela casa, longe daquela prisão. Sabia que Jefferson Cope lhe oferecera essa saída. E sabia que no dia da morte de Mrs. Boynton, ela finalmente decidira ir embora. O rosto de Nadine estava pálido, mas seu olhar permanecia desafiador. Eu contei a verdade, afirmou ela. Disse a ela que estava indo embora. Ela ficou furiosa, mas eu fui embora. Eu nunca mais a vi. Poirot inclinou a cabeça. E, no entanto, madame, houve uma última chance. Você sabia que seu marido jamais se libertaria enquanto sua mãe vivesse. Por anos, tentou convencê-lo, mas ele permaneceu apático. Apenas uma coisa o faria reagir: a morte de Mrs. Boynton. Os olhos de Nadine brilharam com raiva. Está me acusando, Poirot? Estou dizendo que se houvesse um motivo para cometer esse crime, a senhora o teria. Antes que ela pudesse responder, Lennox de repente falou. Não foi ela, fui eu. Todos se viraram para ele. Lennox fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Eu a matei, disse com a voz rouca.
Eu vi Nadine indo embora dizendo que estava me deixando e entendi que se não fizesse algo, perderia tudo. Poirot inclinou-se para a frente, atento. Conte-nos o que aconteceu, pediu. Lennox passou as mãos pelo rosto, como se ainda estivesse tentando compreender seus próprios atos. Peguei a seringa do Dr. Gerard mais cedo naquele dia. Eu não sabia o que faria com ela, mas algo me dizia que eu precisava de um plano. E então, depois que Nadine foi embora, eu fui até minha mãe. Ela estava sentada lá, como sempre, me olhando com aquele desprezo absoluto. Ela sabia que Nadine me deixaria. Ela sabia que eu ficaria ali para sempre, acorrentado a ela. E então, eu fiz o que precisava ser feito. O silêncio na sala era absoluto. Poirot observou-o por um instante e então balançou a cabeça. Monsieur Boynton, sua confissão é nobre, mas não é verdadeira. Lennox levantou os olhos confuso. O quê? Poirot suspirou. Sua mãe já estava morta quando o senhor chegou até ela. A confusão no rosto de Lennox foi substituída por choque. Nadine cobriu a boca com a mão. Raymond e Carol ficaram paralisados. O verdadeiro assassino, meus amigos, continuou Poirot, foi alguém que ninguém imaginaria. E então ele se virou lentamente, fixando seu olhar na última pessoa que ainda não fora interrogada, Ginevra Boynton. A jovem piscou rapidamente, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e medo. Eu, sussurrou ela. Poirot sorriu levemente. Sim, mademoiselle. Foi você. A revelação caiu sobre todos como um golpe. Ginevra, a jovem bela e frágil, era a assassina de Mrs. Boynton. E então, lentamente, como se saísse de um transe, ela sorriu. Não um sorriso de satisfação, mas um sorriso estranho, aliviado, como se finalmente alguém a tivesse visto de verdade. Poirot fechou os olhos por um instante e suspirou. O caso estava resolvido. Mas o peso da verdade, como sempre, recaía sobre todos os que a ouvira. Poirot olhou para os rostos tensos à sua frente. O momento da revelação havia chegado. A sala estava silenciosa, tomada pela antecipação sufocante. Coronel Carberry, de braços cruzados, observava-o com expectativa, enquanto os demais presentes pareciam presos em um fio invisível de nervosismo. Todos esperavam a verdade, uma verdade que para alguns poderia ser um alívio, para outros, uma condenação. Poirot pigarreou e iniciou sua análise, com aquela calma meticulosa e irritante que fazia parecer que o tempo se estendia indefinidamente. Desde o início, começou ele, um fator me intrigava. Mrs. Boynton era uma mulher que vivia para o controle, para a dominação, para manter sua família sob seu jugo. E, no entanto, naquela tarde fatídica, ela incentivou que todos saíssem e a deixassem sozinha. Isso era algo que não condizia com seu caráter. Mas agora eu entendo. Ela estava esperando alguém. Os olhares na sala se cruzaram. Alguns franziram o senho, tentando acompanhar o raciocínio do detetive. No hotel em Jerusalém, continuou Poirot, Miss King fez algo incomum. Ela disse a Mrs. Boynton que sua postura era infantil e patética. Mas Mrs. Boynton não respondeu a essas palavras. Ela olhou para além dela e disse, eu nunca esqueço, nunca esqueci nada, nenhum nome, nenhum rosto, nenhuma ação. Poirot fez uma pausa significativa. Naquele momento ela não estava falando com Miss King, ela estava falando com outra pessoa, com alguém que a conhecia do passado, um passado que retornara para assombrá-la. Os olhos de Nadine Boynton se arregalaram levemente, mas foi Lady Westholme quem se mexeu de forma quase imperceptível. Agora, prosseguiu Poirot, voltemos àquela tarde. Todos deixaram Mrs. Boynton sozinha em sua caverna. E então, um beduíno aproximou-se dela. 2 testemunhos confirmaram isso. Lady Westholme e Miss Pearce. No entanto, o beduíno não era um beduíno.
A sala ficou em um silêncio quase sepulcral. Lady Westholme, a senhora nos deu uma descrição minuciosa desse homem. A cor das roupas, o estado dos sapatos, o arranjo descuidado da echarpe. Mas como poderia ver tantos detalhes a uma distância tão grande? Como poderia saber tanto, a menos que estivesse observando de muito perto? Lady Westholme manteve-se impassível. O beduíno, na verdade, não existia, continuou Poirot. Foi uma criação sua. A senhora vestiu-se como um deles, improvisou um disfarce e se aproximou de Mrs. Boynton, que estava esperando por alguém, e então injetou a dose letal da droga em seu pulso. Um murmúrio percorreu a sala. Poirot observou que o rosto de Lady Westholme, sempre altivo e inexpressivo, adquirira uma palidez peculiar. E o motivo? Poirot prosseguiu, sua voz soando quase benevolente. Simples. Mrs. Boynton a reconheceu. Porque antes de ser Lady Westholme, antes de se casar com um homem rico e construir uma reputação pública impecável, a senhora era Mary Huntingdon. E a senhora esteve na prisão. A tensão na sala cresceu de forma palpável. Agora, todos olhavam para Lady Westholme com uma mistura de horror e incredulidade. Mrs. Boynton era carcereira em uma prisão americana. A senhora foi uma das detentas. E ela se lembrava. Sabia que Mary Huntingdon era agora Lady Westholme, uma mulher influente, uma figura pública. E o que ela mais desejava não era dinheiro, mas sim o prazer de ver sua presa agonizar. Mrs. Boynton não matava fisicamente, mas destruía lentamente, sem piedade, como fizera com sua família. A exibição cruel da verdade foi como um golpe final. Lady Westholme apertou os lábios, mantendo a postura rígida. Sua voz, quando finalmente soou, manteve o tom controlado. Que imaginação fértil, Monsieur Poirot! Poirot inclinou a cabeça, estudando-a. A senhora sempre viajou para lugares remotos, sempre fugindo, sempre temendo encontrar alguém que a reconhecesse. Mas desta vez, sua sorte se esgotou. Mrs. Boynton a encontrou, e em vez de pagar para silenciá-la, a senhora escolheu a única saída definitiva. Lady Westholme ergueu-se de repente, os olhos brilhando com um ímpeto feroz. Suas deduções são absurdas. Vocês todos aqui? Ela varreu a sala com um olhar de desprezo. Acreditam nesse homenzinho patético? Eu sou uma mulher respeitada, uma parlamentar. E vocês acham que eu seria tão insensata a ponto de matar uma velha desagradável? Ela lançou um olhar para o coronel Carbery. Não há provas. Tudo o que este homem tem são suposições. Ah, mas há provas, disse Poirot suavemente. O frasco de digitoxina desaparecido. A seringa que a senhora pegou do Dr. Gerard. O seu disfarce. Mas, acima de tudo, há a lógica. Não foi nenhum dos Boynton. Foi alguém que temia o passado mais do que qualquer um aqui. E quando a verdade foi exposta... Bem, a senhora sentiu que só havia uma saída. Lady Westholme ergueu o queixo e lançou um olhar glacial para todos na sala. Vocês nunca poderão provar nada, disse, e então se virou, saindo com passos firmes e controlados. Poucos minutos depois, o som de um disparo ecoou pelo hotel. O silêncio na sala se aprofundou. Poirot não demonstrou surpresa. Ele simplesmente baixou a cabeça em um leve gesto de resignação. Ela sempre foi uma mulher de ação, murmurou Carbery. Jefferson Cope passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. De certo modo foi melhor assim, disse Dr. Gerard. A senhora Boynton a teria destruído e talvez ela soubesse disso. Fez o que achava necessário para sobreviver. E no final, quando viu que não havia escapatória, tomou sua própria decisão. Nadine Boynton virou-se para Poirot. E agora? O que acontecerá conosco? Poirot sorriu com suavidade. Vocês estão livres, madame. Finalmente livres. E assim chegamos ao final de mais um mistério.
Se você gostou, inscreva-se, compartilhe, deixe seu like e ative o sino para não perder os próximos enigmas da Rainha do Crime. O que você achou dessa história? Você sabia que Agatha Christie era apaixonada por arqueologia e viajou diversas vezes pelo Oriente Médio ao lado de seu marido, o arqueólogo Max Mallowan? Suas experiências nessas expedições inspiraram muitos de seus romances, incluindo Encontro com a Morte. Quero saber nos comentários. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo mistério. Forte abraço.